XX, tem encontrado N raízes, N causas, diversas causas, todas de natureza ocupacional, interrelacional para a depressão. Nenhuma de natureza microbiana e raras de natureza medicamentosa. A maioria é a nossa inadaptação a estes dias de transição, a ausência de uma fé religiosa lúcida, nobre, diamantina, que resista aos embates com a razão face a face em qualquer época da humanidade, que não tenha medo dos avanços tecnológicos nem das interrogações filosóficas e esteja pautada numa ética que supere estes dias de descalabro e de despautério da criatura humana. As investigações prosseguem, as medicações brotam, os ansiolíticos, as tarjas negras, os gardenais, os Prozacs e tantas outras medicações que vêm dar ao indivíduo um pouco de qualidade de vida, mas são bengalas psicológicas, emocionais, medicamentosas, que o indivíduo luta para delas se afastar e muitas vezes torna-se um escravo voluntário. Uma mente ocupada, sadia, uma mente elucubrando no bem, não tem tempo para contaminar-se com a depressão. Confesso que até hoje não peguei por falta de tempo. Minha vida é tão corrida que ela sempre vai lá em casa na porta, bate, aciona a campainha, eu abro. Quem é a senhora? Eu sou a depressão. Posso entrar? Eu digo, minha irmã, eu estou de saída para Mossoró. Se a senhora puder voltar na segunda-feira, você nunca tem tempo para mim. Eu digo que a senhora não usa agenda. Se a senhora tivesse agenda, compartilha comigo. E uma hora dessa eu lhe atendo. Aí ela sai de cabeça baixa e eu fico com pena, achando que a depressão vai pegar a depressão. Coitada dessa mulher. Tão alquebrada, tão caída. Talvez na segunda-feira eu possa dizer alguma coisa para ela que levante-lhe o ânimo, que ela encontre motivação para viver, porque um dos sintomas é a perda do sentido existencial. Todos os profissionais, especialistas e a própria Joana de Ângeles, na sua obra Conflitos Existenciais, no verbete Depressão, e na obra que ensina estes modestos comentários, Vitória sobre a Depressão, enfatiza de que um dos momentos mais graves da criatura humana sobre a Terra numa reencarnação é a perda do sentido existencial. Søren Kierkegaard, o notável filósofo dinamarquês, estabeleceria numa frase que o indivíduo tem direito de perder tudo, menos o sentido da vida. Que se perca bens, que me leve o relógio, o carro, objetos, leva, a vida me dá outro. Mas quem perde o sentido existencial para um ladrão invisível, onde vai achar? E tem tanta gente sem metas, sem foco, sem objetivos existenciais, está levando a vida dentro das satisfações dos 4 instintos básicos: come, bebe, dorme e procria. Mas os animais também fazem isso. Cães e gatos na rua comem, bebem, dormem e procriam. E só são animais presos inteiramente ao instinto. E nós que construímos poesia, nós que construímos sinfonias, que fazemos um prédio, que construímos uma avenida, um transatlântico e um submarino, que fazemos uma bólide espacial e um superjato, que nos emocionamos diante de um show, de um violão plangente, de um bolero de Ravel tocado na praia do Jacaré, às 6 horas da tarde, todos os dias, por um músico ao saxofone, num barco, trafegando por aquele braço de rio em frente a uma cidade litorânea na grande região de João Pessoa, na Paraíba. Ali estávamos 12 anos atrás, em companhia de alguns trabalhadores como Nando Cordel, o ator Paulo Figueiredo, sua esposa Emília. Ali estávamos ao lado de Reinaldo Leite, distinto conferencista de São Paulo, já desencarnado.
e nos encostamos num barco que estava na areia e ficamos ouvindo encantados o bolero de Ravel, 17 minutos de estesia. Não tem depressão que resista. Saímos dali em êxtase. Nunca mais esqueci os acordes pontuais que Maurice Ravel colocaria no bolero, que o imortalizaria como um dos mais notáveis e fantásticos artistas da música clássica universal. Mas o que é que se ouve hoje em dia? Esta coisa ululante que está aí na rua. Esta coisa, essa que é zoada. Com 7 notas musicais, Ravel fez um bolero. Com 7 notas musicais, os de hoje fazem zoada, barulho, que inquieta os nossos ouvidos, deprime. Efetivamente a gente vai para um show e deprime. Ele sai dali sem sentir. O que é que você está tocando? Não sei. Qual é a letra? Não tenho a menor ideia. E o que é que ele está dizendo? Deve estar xingando as nossas mães. Ele não sabe. Então se pede. Qual é o foco? Qual é a meta da vida? É a felicidade. A busca da felicidade. Mas ela está confundida em ter coisas. Vivemos a época do ter e do parecer ter. Porque muita gente não tem. Aparenta. Não tem real, compra bijuteria. E sai para cima e para baixo com a bijuteria achando que é enganando a si próprio e a maioria das pessoas. Então nesta vida de aparência o indivíduo torna-se fútil, vazio. Como está difícil hoje em dia sustentar um diálogo nobre por mais de 5 minutos. Elevado, diz André Luiz no seu livro Sinal Verde. Porque as pessoas estão vazias, se comunicando por monossílabos, por frases curtas. Não há conteúdo. Tenta-se explorar, o indivíduo não conhece de coisa alguma, de nada, absolutamente. Finge conhecer, é um pseudo-sábio, mas não sabe de nada. Então não sustenta diálogo. E a gente mergulha num grande vazio, porque não tem com quem conversar. Tanta gente fugindo da vida de relacionamento interpessoal para os relacionamentos virtuais. O medo de se apresentar diante do outro como se é. Ao indivíduo prefere se apresentar como ele imagina que pode ser. Veste-se, coloca a melhor roupa, vai buscar a grife mais cara, mata o próprio estômago para sustentar o luxo e consegue ofuscar em uma visita, mas não tem conteúdo. É um pão belo por fora, sem miolo por dentro, inteiramente vazio. A pílula está dourada, não tem princípio ativo por dentro. É preciso buscar um significado para a vida. Tentar identificar esta busca para a felicidade, que Sócrates definiria como sendo 3 fatores. A consciência tranquila, que é oriunda de um coração pacificado e do cumprimento de deveres. Quem cumpre deveres tem uma consciência tranquila à noite para dormir e tem um coração pacífico. Encontrou a felicidade. Não é ter coisas. Porque muita gente tem coisas e se julga proprietário das coisas, quando no fundo já se transformou em propriedade das coisas. Ele não é dono. Ele está refém das próprias coisas, das quais não pode evadir-se, com medo de perdê-la. Perder o quê? É curioso quando a gente vai a um velório. Mas sério, perdi meu filho, perdi minha mãe. Aonde? Eu pergunto logo, aonde perdeu? No shopping? Na praça? Na praia? Não, morreu. Ah, morreu. É que você disse, perdeu. Eu imagino que a gente perde penca de chave, celular. Perdi minha dentadura. Alguém viu meu óculos? Perde objetos. Pessoas a gente não perde, que não somos donos de pessoas. Elas desencarnam, elas se transferem de domicílio, não as perdemos, não somos donos, proprietários delas. A expressão ainda cunha muito, ainda revela muito nosso sentimento de posse. E quando o objeto
que temos como posse sai do nosso controle, mergulhamos na depressão profunda e muitas vezes não conseguimos sair nem com ajuda médica. As terapias se sucedem, medicamentosas, potentes medicamentos para tentar devolver a usina cerebral, um pouco de equilíbrio no pandemônio das enzimas ou dos neurotransmissores, a ausência da serotonina, a ausência da luliderrina, a ausência das endorfinas, dos neuropeptídeos e dos 65 neurotransmissores até agora identificados pela ciência, retratando nossos estados emocionais. Eu desconhecia, mas no programa de televisão que participei de Salvador com o Dr. Elcimar Coutinho, um dos maiores cientistas brasileiros, especialista em reprodução humana, ele nos falaria sobre a ocitocina. E a ocitocina é produzida em larga escala pelos bebês quando estão no seio da mãe. Eu conhecia a ocitocina das referências médicas e dos conceitos de Joana de Andes, em especial no livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana, relacionada com o apetite sexual. Porque quando o homem deseja uma mulher, ou vice-versa, o hipotálamo dispara uma grande quantidade de ocitocina na corrente sanguínea. E aí o garanhão fica de olho vivo. A moça fica feliz, o rapaz se aproxima, as suas faces se coram. Ela fica toda sem jeito, nervosa, torcendo as mãos, fazendo tricô e crochê com os dedinhos, para ver se ele nota. E ele estufa o peito, parecendo um pombo na praça, e se aproxima para comer o milho junto com a pombinha. Ele é o garanhão, ele é o macho man. É a ocitocina, estufando o peito. Quem tem? Quem não tem, fica aquela coisa estilo Quasimodo, o corcunda de Notre Dame. Mas ele disse, não, Marcelo. Quando a criança é colocada no seio, está sugando o leite da mãe, há uma descarga violenta nela e nele, no bebê, de ocitocina. E diz, como é que funciona, doutor Elcimar? É a afetividade. Você não deve ver somente como a enzima, o neurotransmissor responsável pela excitação sexual. Na mulher que é mãe, tem outro efeito. A intenção da natureza é aproximar os dois no sublime mistério da maternidade. O filho se aconchega à mãe, como que raciocinando, estou forçando a expressão, eu preciso dela. Sem o seio, o carinho, auxílio dela, não tenho como sobreviver. Essa mulher toma conta de mim. E ela disse, é meu bebê. Vou proteger, dar a vida se necessário for para garantir a sobrevivência deste filho que de mim, do meu ventre saiu. Há uma descarga intensa e crescemos ao longo ali. Quem tem pouca serotonina tem pouca felicidade. É considerado o neurotransmissor da felicidade. Depois do ato sexual e de um momento prazeroso, o organismo é invadido pelas endorfinas, os compostos que dão a sensação de relax e de prazer. Os casais que acabam de ter no tálamo conjugal um momento de intimidade. E este momento assinalado pelo amor, logo após o ato, faz os corpos repousarem sob a invasão da endorfina. Se ela tinha dor de cabeça, passa. Se ele estava estressado, relaxa. A endorfina é uma morfina natural, feita pelo próprio organismo para dar uma sensação de bem-estar infinito. Mas também ela é produzida quando se ouve uma ópera, quando se ouve uma sinfonia, como agora no quarto do hotel. Eu me vali de um DVD de Yanni, o notável compositor, artista americano, ao apresentar a sua orquestra tocando na frente do Taj Mahal, na Índia, convidado que fora pelo governo indiano para homenagear os 50 anos de emancipação política do povo indiano. Não há ninguém cantando, mas rolava daqueles instrumentos musicais, aquela moça virtuosa ao violino, dele aos teclados mágicos que corriam nos seus dedos céleres.
Uma música tão bela que eu mergulhei numa piscina de endorfina às 7h30. Meu Deus, essa coisa bela. Que espetáculo, que graças a Deus alguém filmou. Se não estive lá, posso assistir agora e mergulhar no encantamento. Desenvolver um foco, uma meta, ter um sentido existencial. Quando nos sentimos tragados pela insidiosa depressão, visitemos um hospital do câncer. Vamos ao GAPA, a assistência aos meninos portadores de câncer, mutilados. Visitemos um hospital de aidéticos. Busquemos alguém caído na sarjeta. Visitemos um abrigo de idosos, onde os velhinhos abandonados pela incúria dos filhos inconsequentes ali carpem a solidão, deteriorando-se dia a dia vitimados pela ausência de afeto. Não me esqueci. A visita que fiz a Uberaba há 11 anos atrás, em 1999, em fevereiro daquele ano. Na manhã do sábado, nossa caravana de 50 pessoas da Bahia foi visitar o Hospital do Pênfigo Foliáceo, mantido por Dona Aparecida, já desencarnada à época, com 95 anos de idade. E ela nos acolheu, mal podendo andar depois de uma queda que ele vitimou o fêmur, abandonada pelos familiares, porque ela optou pelos infelizes e a família deserdou marido, filhos e filhas, e ela foi cuidar dos portadores do fogo selvagem, a cruel enfermidade que devora a epiderme. Visitamos ela na secretaria e perguntamos se havia algum doente. Ela disse: só tem um. Atualmente só tem um paciente com fogo selvagem, estado terminado. Ele está naquele quarto, mas eu não recomendo a vocês entrarem. Só quem tiver coragem de ver, porque ele não está mais com pele. Só eu e Lindomar Coutinho, orador espírita da cidade de Ilhéus, tivemos a audácia de entrar no quarto. 48 pessoas. Disse que não teria estômago, não sabia qual ia ser a reação. E quando eu entrei numa maca, estava um homem de aproximadamente 40 para 42 anos de idade. Nenhuma pele, carne viva. Inteiramente devorado pela doença no seu estado mais grotesco e hediondo. Leve tremores. Ele tremia como se tivesse um mal de Parkinson. Aqui e acolá uma gotinha de sangue pingava no chão, fruto de algum vaso sanguíneo diminuto que explodia. Os lábios ressequidos em carne viva, entreabrindo no pedido de socorro mudo, e um companheiro do lado, paciente, com as sequelas, mas já curado, molhava um algodão pequeno e passava-lhe nos lábios, numa tentativa de mitigar-lhe a sede devoradora. Eu parei ali e agradeci a Deus em prece o dom da vida. Olhei minha pele tão alpina, tão branca, absolutamente saudável. E agradeci a Deus a bênção de estar ali. E orei por aquele homem, cujo drama reencarnatório perde-se nas noites dos séculos já vencidos. Portanto, a vitória sobre a depressão começa sobre de cada um de nós. Deverá nascer de nós a reação saudável, a produção de anticorpos, o estímulo para sair e criar um foco, ser útil a alguém, ser bom para uma pessoa, ser fraterno diante destes dias de indiferença, de ódio, de agressividade, ser gentil. Quando eu estive no Rio de Janeiro, o ano passado, mês de agosto, como hóspede de José Raul Teixeira, para fazer conferências em 12 cidades do estado do Rio, eu passei pela rodoviária Novo Rio e havia um imenso quadro em homenagem ao profeta Gentileza. Depois perguntei ao Raul, quando estava em Niterói, quem era Gentileza? E ele me falaria que era um habitante de Niterói. Comerciante, casado, 2 filhas.
E um dia a esposa e as filhas foram para o circo que se apresentava em Niterói no dia 17 de dezembro de 1961. Logo depois do incêndio, centenas de crianças e adultos morreram naquela tragédia que comoveu o Brasil, a tragédia do circo. E quando a notícia chegou em casa, aquele comerciante foi tomado de um pânico, de uma dor tão imensa, tão impenetrável, tão incomensurável, que ele abandonou Niterói. Tomando uma barca, foi para o Rio e passou a peregrinar pelas ruas do Rio como mendigo, mas desenvolveu um espírito de gentileza. Passou a dizer às pessoas, a grafitar as paredes, pedindo que você tivesse respeito pelas crianças, que não maltratasse os animais de rua, os cães vadios, os gatos sem donos, que ao ver uma senhora descendo do carro, adiantasse para abrir a porta, para que ela descesse, ajudasse o mendigo, o cego, o invidente, a pessoa com a locomoção dificultosa a atravessar o semáforo, a rua, a atingir a outra meta. Ele desenvolveu a gentileza. E hoje existem logradouros no Rio que homenageiam o profeta gentileza. Está faltando gentileza nos nossos dias, como está faltando tanta coisa boa, porque nos perdemos no báratro destes dias tecnológicos. Avançamos para as estrelas e temos dificuldade de saber quem é o vizinho. Descemos aos abismos oceânicos para resgatar corpos e caixas pretas de aviões que sofreram tragédias. Mas somos incapazes de implodir o ego, mas explodimos o átomo. E não temos como implodir ou não queremos implodir o ego. Descemos a microbiologia e somos incapazes de ler um livro infantil para a criança analfabeta. Então precisa haver gentileza, haver foco, haver meta, servir. Diz um pensamento rotariano: quem não vive para servir, não serve para viver. Mas é do Rotary. Como eu sou espírita, prefiro modificá-lo, porque não posso ir de encontro à vida. Prefiro dizer à moda espírita: quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Este é nosso momento de articularmos uma defesa interna não medicamentosa contra a depressão, mas contra todas as formas insidiosas que conspiram contra a vida, como a síndrome do pânico, os transtornos da afetividade, as fobias, a ansiedade que toma conta de pessoas. Os aeroportos estão cheios de pessoas ansiosas. Eu fico observando. Todos têm pressa de entrar, de ir na frente, de atropelar o outro, de passar na frente. O avião não chegou. E está todo mundo querendo embarcar na aeronave que ainda não está ali. Os que fumam, os que ligam os equipamentos eletrônicos para se ocuparem, para fazerem coisa nenhuma, apenas para ter o ligado. Os que estão sempre mascando alguma coisa, para manter a gengiva ocupada, porque ele está fazendo alguma coisa. Porque ficar parado, o indivíduo se intranquiliza e a ansiedade o devora. Aeroportos e rodoviárias, ponto de observação psicológica para ver como a ansiedade está presente em quase todos. Ele vai chegar. Você não vai entrar agora? Não, o avião chegou, fiquei conversando. Não vou deixar meu nome sair no alto-falante, porque eu não estou atrás de notoriedade. Mas eu irei no momento certo. Recentemente precisei embarcar para Recife. Cancelaram meu voo nacional e me colocaram no internacional, Salvador-Recife. Não tem problema, até melhorou a qualidade do avião. É para Buenos Aires, com escala em Recife, vamos. Tentei passar, o moço então disse: olha, isso é um voo internacional, você está com um vidro de alfazema. O máximo que pode levar dentro é 100 ml, isso aqui é 330. O senhor descarta sem retorno ou o senhor volta ao check-in para reembarcar a dama da alfazema? Eu disse: moça, eu não posso jogar porque eu tenho uma conferência hoje à noite, eu não posso me apresentar com cheiro de gambá. Isso é para disfarçar
o cheirinho. Então, eu vou voltar lá. Ou eu volto a Passaí, ele vai segurar. Eu só viajo com minha alfazema. Não abro mão dessa mulher. Voltei lá e disse, olha minha filha, embarque